Então, uma boa noite a todos, minhas irmãs, meus irmãos. E nós vamos falar de um tema que, porque nós, quando nos interessamos por aprendermos uma especialidade, médico, dentista, engenheiro, então tem as matérias específicas daquele curso, daquele aprendizado, né? E tem uma escola, André Luiz fala que é a Universidade da Alma, um lugarzinho onde a gente aprende com muita... Obrigado, hein? Deu um nó aqui, entendeu? Mas eu tiro aqui, Vitinho, olha só. Olha que beleza. Pronto, obrigado. Tem um lápis aí, eu posso escrever, né? Tem uma escola que é simples. Se não tiver, deixa, não. A gente fala. Então, são 3 letras. Quem é que arrisca acertar o nome dessa escola, onde sem ela não aprendemos o que deveríamos aprender? Como é o nome dessa escola? Quem acertar... Como é teu nome? O Marco paga o lanche naquela lanchonete nova que inaugurou ali. É o lar. O lar. Então o poeta diz o seguinte: o lar é um cárcere querido com que a gente se habitua, onde pagamos escondido o que se deve da rua. Não, agora não precisa, já falei lar, né? Obrigado, mas pode ser que depois venha a precisar. Então, olha aqui, ó, tem até, olha só, não é por falta de lápis, olha, como ele deu esses lápis todos, de repente até consumi-los, como que até uma meia-noite dá, 11h30, até umas 11h30 e pronto, aí a gente usa todos. Mas então, olha, lar de luxo, lar singelo, furna, choça ou barracão. O lar é o ponto mais belo da lei da reencarnação. Não tem outra escola melhor para a gente aprender. O que a gente aprende lá? Olha, a gente aprende uma série de matérias que a gente até não gosta muito, não. Bota resistência, repete o ano, mas volta. Então a gente aprende a perdoar, não é? A gente aprende a suportar, a ter paciência. Olha quantas matérias importantíssimas para a evolução do nosso espírito. Então, sem o lar, a gente não aprenderia, porque na rua a gente vê o inimigo, atravessa a rua, vê aquele a quem a gente deve, a gente atravessa a rua, ou dá uma desculpa, né, qualquer, porque o credor, ele quer isso, é que a gente deu uma desculpa, né? Deu a desculpa, está tudo bem. Agora, portas adentro do lar, não tem saída. É ali dentro que a gente aprende uma porção de matérias, né? Dizem os espíritos que quando a mesa mediúnica não resolve o problema da obsessão, é resolvido dentro do lar. O obsessor nasce dentro do lar. Já imaginaram, já pensaram na sabedoria divina? É aquele bebê, a mãe, né? Acaricia tão frágil, tão bonitinho, e ela envolve, né? O próprio pai, não é? Porque quando ele está doente, por exemplo, pai e mãe ficam a noite toda do lado deles, né? Com uma diferença, quando é bebê que tem uma doença, com uma diferença, né? A mãe fica acordada e o pai dorme, mas ficam os dois ali do lado, um do outro até, não é? Coisa, né? Aí, olha, às vezes a gente está acariciando um obsessor. Como disse Lamartine Babo, perdoa, ódios passados, reencarnação traz de sobra. Eu já vi muita galinha chocando ovo de cobra. Pelo Chico Xavier, essa mensagem. Bom, então já que eles trouxeram com tanta boa vontade o lápis, eu vou usar. Vou lá. Dizem, olha, que no primeiro casamento, 40% se separa.
depois de um tempo. 40% se separam, segundo as estatísticas. No segundo casamento, 60%. E no terceiro casamento, 75%. Então é melhor ficar com o primeiro mesmo. Para quê? Porque, olha, quem vai para o segundo casamento leva os problemas do primeiro. E quem vai para o terceiro leva os problemas do primeiro e do segundo. Então é melhor ficar com o primeiro, né? Do jeito que... Hein? O problema da outra ou do outro. Claro. Né? Hoje se fala em ficar, né? No meu tempo era namoro, hoje é ficar. E até os espíritos se assustam com essa nova conceituação, né? Mundo novo... A ser sincero, é questão que não deslindo, casamentos quase zero e a criançada surgindo, disse João Moreira de Souza, pela psicografia do Chico, né? Olha, outro dia um amigo chegou e disse, olha, eu estou sofrendo muito, minha mulher é muito ciumenta, e eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, homem que casa com mulher ciumenta, sofre, e sofre muito. Olha, sofre muito, né? Quer ver, se você trabalha e chega mais tarde em casa, é aquele sorriso, ela bota a mão na cintura, já sei, ficou fazendo serão, né? Com ironia. Se ele chega mais cedo, ela dispara aquela pergunta, escuta, a sirigaita não deu o bolo? Sirigaita no meu tempo da minha tia era a sirigaita que falava, né? O termo deu o bolo, quer dizer, o homem não tem saída. Porque a ciumenta cria fantasias, fantasmas na sua cabeça. Então, olha, não pode tocar telefone, ligação errada na casa da ciumenta. Porque se ele atende, não é engano, e desliga, ela já sei. Se ela atende e a pessoa desliga, é a sirigaita, escutou a minha voz, desligou. Meu Deus do céu! Se ele está na rua, andando, ele tem que andar num passo certo, reto, não pode olhar para os lados. Está olhando para quem? Ou se interessou por alguém? Meu Deus do céu, ele sofre muito. Sofre, mulher ciumenta, então é isso, né? Agora, mas tem... Não, peraí, eu vou chegar lá. Mas tem uma resposta para esse ciúme. A mulher ciumenta de hoje não está vendo o Antônio, está vendo João da última encarnação, que deixou ela falando sozinha, então, que atraiu. Então, o que acontece? Como disse o poeta, ela é um pote até aqui de mágoas. Então, ela não vê o novo, a identidade nova. Ela vê o anterior, porque a mágoa, o ressentimento, fica impresso no psiquismo da criatura. Aí é comum dizer, poxa, se eu soubesse que fulano era assim, eu não casaria. Mas se soubesse, não casava, e não casando, não pagava a conta. Então os espíritos abrandam a dificuldade para que as criaturas se aproximem uma das outras, né? Então, de início é aquele suave encantamento. Quem aplica esse termo é Emmanuel, suave encantamento. A mulher ciumenta de hoje, diz Emmanuel, via de regra, foi a nossa vítima do passado. A jovem suave que hoje nos fascina para a ligação afetiva, em muitos casos, será talvez a mulher transformada, capaz de impor-nos dificuldades enormes para a consecução da felicidade. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher, não importa. Agora, cabe àquele mais maduro, homem ou mulher, levar a barra do casamento, porque quanto mais tempo suportar, mais diminui a conta a pagar ou paga a conta toda, né? A mulher chegou perto do dirigente espírita e falou, disse que reclamou muito do marido, e ele, experimentado lá de Juiz de Fora, ele perguntou, escuta, você quer ficar livre dele? Os olhos dela brilharam, quero. Então o que tem que fazer? Você trata ele bem agora para ficar livre na próxima encarnação. Então quando a minha mulher começa a me tratar muito bem, eu fico desconfiado. Fico desconfiado. Eu tenho um amigo que ele olha, porque o espírito é inventivo, né? Olha, fulano, eu não posso, eu já me apaixonei 3 vezes esse ano. Encontrei 3 almas gêmeas.
As três paixões, para justificar, foram 3 almas gêmeas, né? Bom, no início é a alma gêmea, depois vira algema, e depois é gemendo, né? Quando o tempo passa, né? Então, olha, porque com a idade muda a conceituação das pessoas. O jovem é comum conversar um com o outro, olha, eu arranjei um namorado lindo, você precisa ver, eu vou te apresentar. Passa o tempo, ele já mais ou menos com os seus 40 anos, 50, conversando na roda de amigos, olha, encontrei um restaurante que é uma maravilha. E depois dos 60, a conversa é uma só, olha, conheço um médico que é tiro e queda, não erra. Então vai mudando o foco, a visão das criaturas, né? Então é o tempo da gente treinar a paciência. Antigamente o patriarca, né? O homem sentava-se à cabeceira da mesa e o primeiro prato era ele que se servia. Então um amigo disse, olha, eu sempre gostei de sobrecoxa de frango, mas o meu pai, ele era que gostava, autoritário, era o primeiro a escolher, e comia as duas sobrecoxas do frango ele comia. Então eu pensei, quando eu casar, eu vou me fartar de comer coxa de frango, né? Mas hoje ele disse, quando eu vou pegar a coxa de frango, os filhos já chegaram primeiro e pegaram. Quer dizer, nem hoje ele consegue comer coxa de frango, é um sofredor, né? Olha, gente, o poeta inglês John Milton, ele diz o seguinte, que a mente tem seu lugar próprio e pode criar o paraíso no inferno e o inferno no paraíso. Vocês já refletiram sobre isso? A pessoa pode estar no céu e criar um inferno para ela. Como ela pode estar no inferno sofrendo muito, mas a mente está no céu. E nós vamos dar uns exemplos, né? Então, por exemplo, a doença. A criatura tem a mesma doença, 3 pessoas, né? Cada um suporta de uma forma diferente a doença. Um pode achar que a doença é uma tortura. O outro fica insatisfeito, mas vai levando. E o terceiro, ele vai no médico, vai numa boa, né? Nós conhecemos alguém, olha. Um médico, o casal foi ao médico para o homem, e o médico examinou detidamente durante 1 hora, depois colocou ele na antessala, chamou a esposa e disse, olha, a doença dele é séria. Se a senhora quiser a companhia dele, uma sobrevida, a senhora tem que fazer as vontades dele. Não leve ele para o shopping que ele odeia, não leva ele não deixa ele na televisão vendo aquela novela, principalmente agora que fica aquele Félix arranjando encrenca, né, para o pai. E porque tem mulheres, bom, aí eu ia fazer um parênteses, mas eu conto depois. Então a senhora, ó, não faz a comida que ele gosta, não vai para o shopping que ele odeia, não fica vendo novela, deixa ele ver o futebol, deixa ele jogar bola com os amigos. Se a senhora fizer isso, ele vai ter uma sobrevida de uns 10, 15 anos. Aí saíram os dois, o marido dirigindo, e aí, querido, o que ele falou? Ele falou que você vai morrer cedo. Quer dizer, ela não ia fazer nada daquilo que o médico falou, né? Porque a vida, a gente tem que ver o lado bom das coisas. Quer ver? Olha, às vezes eu viajo muito de ônibus, minha neta também, e hoje a condução, você já viu, uma tortura, né? Então, ela estava num ônibus. Vocês conhecem a viagem garça do ônibus? Tem viagem garça, né? Ela estava tão cheio, ela levantou o pé, quando tentou abaixar já tinha outro no lugar, não pôde abaixar. Então a pessoa pode estar, olha, eu viajo no ônibus, eu vejo, você já viu, no ônibus tem muito médium de desdobramento. Quem está na janela dorme, principalmente naqueles bancos amarelos, onde é o banco do pessoal da fila do Jesus está chamando, pessoal de idade, né? Então, eles sentam e entram em desdobramento, logo, dormem, para justamente não dar lugar ao outro. Mas depende muito da mente da pessoa. Então, eu estava no ônibus, meditando, calor,
ônibus chovendo, janelas fechadas, engarrafamento, e um carro importado, um rapaz num carro importado do lado, naturalmente o ar ligado na temperatura ideal que ele considerava, escutando a música que ele gostava, e ele esbravejando por causa do congestionamento. Então ele estava no céu e transformou o céu no inferno. E eu estava no inferninho, mas acima não considerava aquilo, porque a gente tem que se conformar. Eu costumo dizer, quando o pessoal reclama lá no Eurípides, que é o centro que eu frequento, lá em Jacarepaguá, na Taquara, o pessoal reclama do calor. Eu odeio ventilador, viu? Porque ventilador, principalmente quem fala, fica esse não, está até um vento suave, não precisa desligar não, viu? Então fica fica aquele vento em cima, mas o calor é psicológico, gente. E o calor é psicológico, vou provar que é. Porque você pode se irritar com o calor ou não se irritar. Depende do seu enfoque da coisa. Depende da maneira de ver. Olha, o Jerônimo Mendonça, que eu conheci, quem é que ouviu falar, leu a história, a biografia de Jerônimo Mendonça? Levanta o braço. Bastante gente. Para os que não viram, eu vou contar. O Jerônimo Mendonça, ele era paralítico, cego, ele vivia numa cama-cadeira que os amigos levavam numa Kombi. Eu o conheci em Uberaba, conversei com ele. Então, antes dele ficar cego, ele gostava muito de cinema, de teatro, de esportes. Então ele estava no cinema à noite e uma moça entrou atrasada, esbarrou na cama-cadeira dele e caiu. Quando ela caiu, olhou para ele, botou a mão nas cadeiras e disse: "Ô, seu enfermo infeliz." Todo mundo ficou. Onde eu vou, esbarro com o senhor. Vou na praça pública, esbarro com o senhor. Vou no campo de esportes, lá está o senhor. E agora no cinema a mesma coisa, né? Aí todos olharam para ele, para ver a reação dele. Ele falou: minha senhora, isso acontece porque a senhora não para em casa. E sorriu. Então, gente, é transformar um inferno no céu. E a pessoa, às vezes, quanta gente que não consegue mudar de carro porque não conseguiu financiamento, aquilo tudo, por 0 quilômetro, e fica depressivo. Eu tenho um amigo espírita que ele tirava férias todo mês de janeiro. Era crucial. E ele viajava. Um ano o chefe resolveu dar as férias dele em março. Ele entrou em depressão. Porque estava tudo combinado para janeiro. É a rotina. Gente, fujam da rotina. A rotina é a ferrugem das ideias, diz Emmanuel. Então, nada de rotina, celular, computador, nada disso. Olha, eu adoro e eu gosto de novidade. O meu sonho de consumo é esse que a gente faz tudo. Olha, gente, tem um celular aí que é paquera virtual. As mocinhas estão no restaurante, aí tem um site lá que diz quem está ali à disposição, e se quiser fazer um diálogo, tem um diálogo, e aí a pessoa mostra a sua fotografia e vai lá e olha, e de repente vem um casamento. Porque nós nascemos para o casamento, né? Então, principalmente se for mulher, olha, não tente contrariar as mulheres, porque quando as mulheres cismam, até Deus cede, ele não aguenta. Não, ele cede, porque quando a mulher cisma, não tem saída. Não é isso? Ela sabe disso, minha amiga aí. Não é a regra da vida, né? Então, um cego humorista, olha aí, um cego humorista querendo atravessar a Avenida São João com a bengala na mão. Ninguém segurava, ninguém ali para ajudar ele, e ele doido para atravessar, para cumprir um compromisso. Até que um veio, esbarrou nele, pô, olhou, opa, esse foi. Mas aí quando ele começou a atravessar, ele escutou freadas, escutou gente gritando, o vento do carro passando perto. Quando chegou na calçada do outro lado, ele: obrigado, meu amigo. Aí o outro: obrigado de quê? Ele falou: não, porque eu sou cego. O outro falou: eu também sou. Quer dizer, só Deus salvou os dois. Só os dois salvar. Você tem proteção forte, né? Mas, gente, a vida é assim. Nós não devemos contrariar o nosso
o nosso projeto anterior. Tinha um rapaz que tocava violino, filho de um advogado bem sucedido numa cidade média, próspera do interior de São Paulo. E ele falou: meu pai, eu não vou trabalhar consigo, eu vou estudar violino e quero ser profissional do violino. Que é isso, meu filho? Não, uma banca dessa bem sucedida, filho único, você vai estudar direito e vai tomar conta do escritório. Ele fez isso. 10 anos depois, um tumor no cérebro. E o médico, aquela psicologia que muitos têm, né? 6 meses de vida, não tem mais do que isso. Então ele chegou para o pai e disse: olha, já que eu tenho só 6 meses de vida, eu vou voltar para o violino, que é o que eu gosto. O pai não teve como ir contra, né? Então, 6 meses tocando violino, 1 ano tocando violino, e o tempo foi passando, e ele feliz da vida tocando violino, e nada de acontecer coisa diferente. 10 anos depois, o médico deu a alta, estava curado, o tumor tinha desaparecido. Sabe por quê, gente? Porque ele, não estudando violino, que ele tinha se preparado, ele violentara o seu próprio psiquismo, a estrutura psíquica que ele montou para estudar violino. Então, quanta gente, meu Deus do céu, eu vi um garoto na televisão ali que ontem, que ele acertava o pio das aves com a maior facilidade, e o outro, assim, de 54 anos. Gente, esse negócio de dizer que é a idade, não, eu quero descansar, eu quero ficar no canto, nem isso não existe. Não importa a idade, a gente pode, desenvolve as células independente da idade. Então, rapaz, eu acho que eu esqueci o que eu ia falar. Aí quando eu esqueço, eu tenho que começar do início, viu? Até umas 10h30 dá para ir? Não? Começar do início. Mas então, ele, como nós, é a mesma coisa do que nós. Tem alguns casamentos que não são casamentos marcados. Sabe o que? É aquele casamento, por exemplo, a criatura vai para a balada, a garotada vai para a balada, e às vezes tem uma pessoa que ele simpatizou, porque nós somos verdes para o amor no passado. Quantos amores, quantas afeições, quantas afinidades que nós conhecemos, não é? Mas que não estavam na nossa programação. A nossa programação era outra. Olha, eu tenho um amigo que nós, amigos comuns, todos espíritas, casaram. Ninguém é perfeito, né? A gente acaba casando, né? Então, ele era o único que não tinha casado. Todas as moças prendadas, naquela época esse termo era muito usado, né? O senhor lembra, né, desse termo? Não lembra, não? Eu ouvi falar desse termo. Então, todas as moças prendadas da época, a gente tentou empurrar para ele casar, e ele teve uma que ele começou a namorar e teve o seguinte sonho: o pai dela, ele na igreja esperando a noiva, o pai vinha vindo, chegou pertinho dele e disse: não vai ter casamento. A moça nem estava lá. Não vai ter casamento. E ele acordou, e o namoro durou pouco tempo. Até que, quando ele tinha quase 30 anos, encontrou a alma gêmea, encontrou a moça que ele casou e teve vários filhos, aquilo tudo, porque é assim. Eu estava uma vez fazendo uma palestra no André Luiz, e depois, quando eu terminei, uma senhora chegou para mim e disse assim: olha, ô Gilberto, eu disse um soneto que eu vou repetir aqui, se eu me lembrar dele todo, é claro, né? Então ela disse: olha, este soneto é meu. Por quê? Porque quando eu tinha 19 anos, eu estava num baile lá em São José dos Campos, quando um homem de 29 anos me tirou para dançar e disse: poxa, eu estava esperando você há quanto tempo, só agora nos encontramos. Conversa mole, né? Mas foi. O fato é que eles se afeiçoaram um pelo outro, namoraram e casaram, e ela falou: e eu fui feliz durante muito tempo. Eu sou viúva há 5 anos. Nós tivemos 3 filhos. Então, este soneto é meu. Talvez em outros dias, noutra idade, numa vida passada que tivemos,
da qual muitas vezes a saudade, em hora de abandono, padecemos. Talvez, quem é que sabe da verdade, habitando outro corpo que perdemos, em algum belo país da antiguidade, foi que primeiro nós nos conhecemos. Assim, por isso é que depois, querida, nas aventuras da presente vida, ao te encontrar pelo primeiro dia, no primeiro dia, cá dentro qualquer coisa me dizia que não sei de onde já te conhecia e desde não sei quando já te amava. Então, o passado, gente, falando alto. Então, as pessoas se encontram, porque o casamento que não é para acontecer, ele dura pouco. Sabe por quê, gente? Às vezes é aquilo, é alma gêmea, é um olhando para o outro, aquela coisa toda. Aí passa um tempo, vem a decepção. Mas sabe por que vem a decepção? Porque, gente, enquanto é noivo, enquanto noivo a seu lado chamava-me doce amor. Agora desencarnado, não passo de obsessor. Quando o tempo passa é diferente. Sabe por que depois o negócio desanda? Vou dizer por quê, gente. Porque quando a gente é novo, quer impressionar a moça, a gente bota a melhor roupa, não é? Estuda as frases que vai dizer e ela pensa, é o príncipe encantado que eu sonhei. E vice-versa, ela também bota um perfume, aquele perfume francês que comprou com algum sacrifício, e a roupa, aquela coisa toda. Mas depois, o que a gente vai mostrar quando tem a vida em comum? Nós vamos mostrar o que nós somos, com os nossos defeitos e imperfeições. Então a pessoa se desilude, por quê? Porque casou com a imagem, com aquela imagem inicial. Então desanda o casamento. Se eu soubesse eu não casava. Pois é, se soubesse, como é que ia casar para pagar a conta, né? Então, gente, o Chico Xavier, ele contava que quando ele ia a casamento, porque ele era convidado nas igrejas, aquilo tudo, e ele não sabia dizer não, ele ia. Ele falou, eu ficava envergonhado, porque a fila do pessoal para me abraçar era maior do que a fila para cumprimentar os noivos lá na igreja. Eu falei, uma vez o Jerônimo Mendonça foi esse Jerônimo Mendonça que eu contei. Aliás, o Jerônimo Mendonça, ele colocava um saco de 30 quilos de areia no peito de manhã, durante meia hora, para diminuir a dor da angina. Era hipertenso, tomava 20 comprimidos por dia, e um dia o médico tirou as 10 unhas do pé que estavam encravadas. Não tirou mais porque não tinha. Quem tem unha encravada sabe que é uma dor fina, né? Uma dorzinha fina. Aí chegou um ônibus de espíritas para confraternizar, e ficaram falando, e ele, com aquela dor toda, disse versos, cantou aquilo tudo. Então o Jerônimo, ele dizia, comigo acontecia diferente. Quando eu ia no velório, que era muito comum levar ele para velório para fazer a prece, e botar ele na antessala de um velório, o pessoal ia entrando com as flores e via lá, o defunto está ali, e botava as flores em cima dele, ia botando as flores em cima dele, mas ele era alérgico, tinha rinite, e aquele pozinho no nariz, ele, meu Deus, você tinha que fazer um esforço supremo para não espirrar. Vocês já imaginaram o defunto espirrar? Ninguém ia ficar no velório, ia todo mundo embora. Então tem esses lances. Uma vez deixaram ele no hospital, no cemitério, melhor dizendo, 10h30 da noite, tinha que lembrar de pegar ele de volta, esqueceram ele do cemitério. Quando chegou lá, ele estava assoviando músicas espíritas. Gente, então ele fazia do inferno um céu. 14 horas depois dele desencarnar, segundo Chico, ele estava na plenitude das faculdades do espírito, sem sentir nenhuma impressão, nenhuma influência do corpo que ele viveu durante mais de 50 anos. Então é isso, gente. Então é fazer do inferno um céu. Isso aqui é passageiro. Quantas vidas nós temos? Alguém sabe quantas vidas nós temos? Quantas? Muitas? Uma só, isso. É a vida do espírito. Pode pagar o cafezinho para ela, viu? É a vida do espírito, gente. Isso aqui é uma experiência passageira. A vida é uma só. E o mundo espiritual é aqui.
A pergunta 459, se não me engano, do Livro dos Espíritos, né? Quer dizer, a rigor, são eles que vos dirigem, os espíritos. Então, isso quer dizer que o mundo espiritual é aqui. Agora, a escolha da companhia, quem vai ser a nossa companhia, depende da gente. O tipo de espírito que nós vamos agregar como companhia depende da gente, né? Emmanuel fala que mais da metade dos nossos problemas, mais da metade seriam resolvidos se nós aceitássemos os problemas. É aceitação. Mais da metade. Gente, mas a aceitação é dinâmica, não é abandono, não é a criatura ficar acomodada, comodista, não é isso não. É a pessoa ser uma aceitação dinâmica, ou seja, não se revoltar, mas procurar mudar o quadro, mudar a situação, viu, gente? Um filósofo, Eckhart Tolle, ele diz o seguinte, que a primeira impressão que temos quando ouvimos ou pensamos na palavra aceitar, quer dizer, que é um fato ou uma circunstância de que nós estamos nos submetendo ou nos subjugando, desistindo de lutar, mas não é isso. Olha, Mary Jane, uma negra educadora, no tempo do Franklin Roosevelt, aquele presidente americano, escreveu para ele que queria falar sobre o seu projeto de fundar uma escola para meninos negros carentes lá no bairro onde ela morava. E soube que o Franklin Roosevelt iria na cidade dela e estava hospedado no hotel tal. Ela foi, chegou lá, tentou entrar, a segurança barrou. Não, negra, falar com o presidente, né? Esquece. Vejam, ela não se abateu. Foi pela área externa do edifício, subiu na escada de incêndio que tem lá em Nova York, sabia qual era o andar que o presidente estava, forçou a janela, entrou, chegou lá, bateu na porta do quarto que ele estava, o mordomo veio recebê-la. Quem é a senhora? Olhou, já olhou com uma cara feia. Diga ao presidente que eu sou Mary Jane. Aí ele escutou a voz, mandou ela entrar. Quando entrou, mas você é uma negra? É uma negra, mas olha, poucos brancos têm os dentes tão brancos e o branco do meu olho. E sorriu. Aí saíram abraçados, os dois. E ela olhou rindo para o segurança que proibiu a sua entrada. E foi ver a sua escola. Chegou lá na escola, mostre-me a sua escola, é ali. Como? Eu estou vendo um terreno baldio? Não, é exatamente ali, embaixo daquela árvore que eu dou aula para os alunos. Então ele deu $55 mil para ela fazer a escola dela. Olha, se ela tivesse se abatido, se deixado vencer pelo primeiro obstáculo, não é? Então foi a primeira mulher negra a dirigir, num decreto assinado por ele, uma agência federal americana voltada para os assuntos estudantis da juventude negra na América. Então, minha gente, o problema é não nos acomodarmos. Olha, eu conheci um senhor com 60 anos. Minha vida é um sofrimento muito grande. Eu pensei, lá vem um baita problema. E o que foi? Minha mãe não gostava de mim, eu sofro muito por causa disso. Gente, coisa do passado. Ele está há 40 anos remoendo aquilo, que a mãe não gostava dele. Deixa isso para lá, toca a vida. Eu conheci uma senhora no mercado com 90 anos. Simpática, eu querendo dar a vaga para ela e ela querendo dar, porque eu sou do tempo que as mulheres tinham preferência, então eu tenho essa disposição de ceder a vaga, né? Então ela disse, não, pode ir. E aí começou a falar, olha, eu tenho 90 anos, ainda trabalho, tomo conta de uma senhora de 77 anos. Vou ao caixa eletrônico sem precisar ajuda, mas sou viúva há 50 anos. Eu falei, está explicado a razão da longevidade. Está explicado. Viúva há 50 anos. Não é? Então, gente, a acomodação é o maior inimigo do sucesso. É a acomodação. E nós não podemos ser acomodados. Eu quero aprender sempre. Eu ganhei essa parafernália aqui, eu ganhei esse tablet, então eu não uso mais papel, a cola para minhas conversas, né, nas palestras. Eu uso isso aqui. Mas eu tive que aprender, quebrar a cara, e daqui, dali, um termo muito chulo, né? Mas antes eu no computador eu
Eu ligava, jogava paciência, normalmente perdia e desligava. Até que eu encontrei 2 amigos e escuta, qual é o teu e-mail que eu quero te mandar uma mensagem espírita? Eu falei, e-mail? Eu não tenho e-mail não. E aí, fulano, ele não tem e-mail, e riu. Eu não gostei daquela reação dele. Aí eu fui correndo para uma loja comprar um e-mail. O homem riu para mim e disse que não tinha, o estoque tinha acabado. Eu fui embora e ficou por isso mesmo. Mas é isso, sabe por quê, gente? Porque se a gente ficar no passado, eu não, tem gente que fazia resistência, escritor mesmo, famoso, de usar o computador. Hoje eles usam, não é mais aquela máquina de escrever antiga, né? Velha, cheia de coisa. Então tem que usar, sabe por quê, gente? Quanto mais nós estudarmos hoje, quanto mais nós aprendermos hoje, aqueles que não precisam aprender mais, que têm os cabelos brancos, mas ainda assim estudam, sabe o que eles estão reservando para o futuro? Uma inteligência precoce. Olha só. Hoje os garotos aprendem com o computador, com o meu neto, de quando eu estou abafado lá no computador, eu chamo, ele vem 10 anos, 12, e me ensina. Ele ri, olha para mim rindo, mas tudo bem, e me ensina lá o que eu tenho que aprender. Eles já trazem do lado de lá, é a infância nova. O filho, o neto do Gilson, um dos netos do Gilson, muito precoce, vai na aula de evangelização, e é a garotada do 3º milênio, e ele aprendeu um dia lá na escola formal a palavra avô materno e paterno. Então a mãe determinou que ele fizesse a prece no final do culto, né? E ele então aprendeu, e ele tem um passarinho, aquele passarinho que tem um galo e é todo amarelo, que suja bastante, come muito, mas não canta. Ele tinha um dele e ele pisou 2 vezes no passarinho, né? Não houve muito problema não, o passarinho só ficou com o olho inchado e mancando de uma perna, mas está vivo lá. Então, ele começou na prece: Jesus, abençoa o nosso avô paterno, abençoa nossas avós maternas, abençoa o meu tio, e foi dizendo as minhas primas, abençoa o passarinho, porque de uma a outra ele não escapa. O garoto é precoce. O pai dele estava ensinando matemática a ele e riu de uma coisa lá e falou: pai, é a primeira vez que você ri. Aí o pai riu de novo e falou: agora é a segunda. Porque a gente deve ser alegre, viu, gente? Olha, a alegria é importante. O médium tem que ser alegre. Sabe por quê? Chico é que falou, Chico Xavier, defesa contra as lamúrias, aquilo tudo que o pessoal fala. Uma vez eu estava fazendo um atendimento fraterno, e o homem parecia uma matraca, falou 20 minutos sem parar. Quando ele, eu acho que parou para respirar, para descansar, que eu ia começar a falar, ele levantou, bateu no meu braço e disse: olha, muito obrigado pelas suas palavras, já era tudo que eu precisava ouvir. Eu não disse uma palavra. E outra vez a gente aprende, olha, é a universidade da alma, a gente conhece todos os tipos. Eu estava na porta, ia fazer uma reunião com as evangelizadoras, um sábado à tarde, quando chegou um rapaz com uma pasta: escuta, tem alguém que pode me atender? Eu falei: de repente eu posso te ajudar. Ele olhou para mim, olhou 2 vezes, falou assim: vem cá, o senhor é diretor? Eu não ia mentir, né? Professor, diretor não serve. Mas como? Por que diretor não serve? Diretor é complicado. Então, aí eu chamei o outro rapaz, ele atendeu, 2 horas depois ele foi embora, aí eu perdi: e aí, fulano? Eu acho que ele saiu mais leve, mas eu estou com uma dor aqui nas costas, vou precisar de um passe. Entendeu? Então, nada da gente viver lamentando, gente. Ouvi dizer que nos céus, onde a alegria passeia, não há santos com neurose, nem anjos de cara feia. Então vamos rir, vamos sorrir, principalmente na época de hoje, onde há esse estresse, né? O idoso estava no carro, quando o rapaz deu uma fechada nele, ele esbraguejou, falou, reclamou, o rapaz foi:
mandou um beijo para ele e sorriu. Ele ficou mais bravo ainda, mas depois ele foi refletindo naquilo, aí foi refletindo, quase que ele avançou o sinal, o homem teve que buzinar, parou, esbravejou, ele se lembrou do rapaz, olha o bom exemplo, aí ele deu uma beijoca para o outro velho, né? Aí o velho fez assim e foi embora. Olha o bom exemplo aí, é o bom exemplo que a gente pode dar, né? Então nada de lamentar. O ansioso, que é o caminho do depressivo, todo ansioso sistemático vai pegar uma depressão. Porque o ansioso ele tem duas características. Ou ele é ansioso pelo passado, aquilo que nós falamos. Ah, se eu comprasse uma casa no Meier, pertinho do centro, e não comprasse em Cascadura. Aí fica fazendo as continhas de quanto vale o apartamento dele de Cascadura e quanto valeria hoje o no Meier. Aí fica fazendo as continhas, se lamentando, meu Deus do céu, o que adianta? Ah, se eu comprasse as ações do Banco do Brasil e não da Petrobras, eu não sabia que a Petrobras ia ser tão maltratada como hoje, e fica a pessoa resmungando. Não adianta isso, vamos tocar para frente, vamos pensar no futuro. E entrou uma senhora... ou então ansioso, ou ele está preso no passado, lamentando o que fez ou o que deixou de fazer, porque olha gente, Padre Antônio Vieira diz o seguinte, alguns lamentarão o que fizeram, mas todos lamentarão o que deixaram de fazer, de bem, quando podiam fazer. E o espírita, então, o que ele lamenta quando ele podia fazer e não deixou, e não fez, depois da morte no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que podia. Então vamos aproveitar as horas, fugir da rotina. O espírita não tem hora, ele tem que ir para um lado, para o outro, a hora que for, se for para dar passo, ele tem que levantar, ele tem que estudar, ele tem que fugir da rotina. Porque, gente, olha, quem é que tem essa informação de peso? Com o conhecimento espírita, nós construímos o nosso futuro. Com o conhecimento espírita, está na nossa mão hoje, não está na mão de ninguém, construirmos o nosso... Olha aí, que beleza! O nosso destino. E a gente sabe o caminho. Por exemplo... A caridade é tão importante na nossa vida que muda o nosso destino. Olha só, não importa se a pessoa aceita ou não. Olha, eu não sou bom não, viu? Mas eu vou contar isso que aconteceu, mas eu estou fazendo força ainda, por isso que eu repito, vou dar quentinha lá na cidade, sopa, né, todo sábado. Então, eu estava na Rua Gonçalves Dias, na hora do almoço, quando eu trabalhava de gravata, aquela coisa com os amigos, e um senhor chegou, seus 40 anos, vestido simplesmente, pediu, escuta, o senhor quer me dar 2 cruzeiros para pegar um trem para Deodoro? Eu dei os 2 cruzeiros. Mas parece que eu atraía naquela época. 10 minutos depois, o mesmo homem sério olhou para mim e falou, o senhor quer me dar 2 cruzeiros para pegar um trem para Deodoro? Eu falei, olha, para Deodoro eu já te dei, pede para Cascadura, por exemplo. E ele, sério, então o senhor me dá para Cascadura mesmo? Mas eu dei de novo, não custava nada, não ia ficar nem mais pobre, nem menos rico, né? Mas... E já o ansioso, ou ele fica no passado ou no futuro. Será que vai dar tempo, meu Deus do céu? Será que o banco está cheio? Será que os contra-cheques vai sair? Meu Deus do céu, e fica repisando. Tem que viver, gente. Nós temos uma... Aí as pessoas querem caçar o seu livre-arbítrio. Querem que o espírito, o guia, seja o mentor do nosso destino. Não dá, gente. Vem cá, por isso que essas ledoras de mão, ciganas, fazem propaganda porque tem cliente aí o tempo todo. Outro dia eu recebi um e-mail, devolva o seu amor em 3 dias. Eu fiquei curioso para saber, em 3 dias, como é que é isso? Aí eu rolei a imagem, veio um BMW 0 km. Quem é que não se deixa ceder por um BMW 0 km, né? Qualquer um, né? Ou quase qualquer um, né? Bom, então, gente, é isso. Olha, de elevada até 9 horas, é isso?
Então vai dar tempo de ver a encrenca que o Félix está fazendo, viu? Eu não vejo televisão não, viu? Olha, eu tenho uma amiga que ela chegou, Gilberto, que dia horrível hoje. O que houve? Quando eu acordei, vi umas nuvens, eu tinha que ir ao banco, aí eu desanimei, aí eu liguei a televisão. Ana Maria Braga. Aí 10h30, Fátima Bernardes, o encontro com Fátima Bernardes. 2h30, video show. 5 horas... Aquele outro programa, e foi vendo, né? Olha, eu não vejo televisão não, viu, gente? É minha mulher que fala, viu? Ela que me fala. No final ela desligou a televisão e disse, que dia horrível que teve. Não fez absolutamente nada. Ficou só remoendo o passado, os seus pensamentos. Olha, elevada percentagem de ligações na Terra são de resgate. Narcisa, em Nosso Lar, falou isso. Perguntaram a Schopenhauer, o filósofo, qual é a sua definição sobre o casamento? O casamento é uma instituição de problemas. Quem será feliz no casamento? Feliz no casamento só os filósofos, mas o problema é que os filósofos nunca se casam. E Pitágoras, perguntaram a ele, quando é que a gente deve casar, os seus alunos? Ele falou, olha, case quando você estiver cansado do sossego, aí você deve casar. Ambos, Pitágoras e Schopenhauer, eram solteirões convictos. Eu não, eu já sou eu sou a favor do casamento, sempre fui e continuo sendo. O Juvenal Galeno, poeta baixinho, cearense, disse pelo Chico Xavier, casamento é sofrimento, comenta a boca do povo, mas quando voltar à terra, eu quero casar de novo. É verdade. Bom, Jesus ia andando com Pedro para encerrar, viu? É uma palavra que, ele vai encerrar, graças a Deus. Vai dar tempo de ver a novela. Bom, aí, ou então Bem Amigos, hoje é o dia do Bem Amigos. Então, Jesus e Pedro iam andando, depois de muito trabalho, em muitas curas, quando Pedro notou que Jesus estava um pouco cansado. Falou, mestre, que tal a gente se descansar numa casa que nos dê pouso? Aí viram uma luzinha, se encaminharam para lá, era um clube, uma espécie de um clube que os homens da cidade tinham construído para suas distrações, brinquedos. Então Pedro falou o seu objetivo, o homem olhou para ele com cara de poucos amigos, foi lá falar com o chefe, voltou e disse, olha, tem uma sala lá nos fundos com alguns almofadões, se vocês quiserem, fiquem lá. Aí os dois foram para lá e Pedro botou Jesus carinhosamente nos fundos e ficou na frente nos almofadões. 5 minutos depois, dormiam, ressonavam, porque Jesus também cansava, viu? Embora muita gente pense que não, mas ele também tinha cansaço. Então, quando 5 minutos depois deles dormirem, um homem, lá escutou-se uma palavra lá no salão, vem cá, nós não sabemos se estamos com bandidos aqui, se são malfeitores, então vai lá e apanha um deles, vão dar um corretivo neles. Foram lá, despertaram Pedro, que estava na frente, levaram para o salão, e Pedro levou 10 bastonadas, com aquele bastão grande, igual do policial americano, nas canelas, veio com as canelas vermelhas, resmungando, contou para Jesus o que houve. Jesus falou, Pedro, você trabalhou, serviu e, no entanto, está sofrendo, mas é assim mesmo. Aí Jesus carinhosamente botou Pedro no fundo e ficou na frente dos almofadões, porque aí daqui a mais uns 5 minutos ouviu-se uma nova palavra lá na frente. Mas vem cá, não é justo só um dos malfeitores apanhar, apanha aquele que está no fundo. Aí apanharam Pedro de novo, que chegou mais 20 bastonadas. Voltou com uma cara mais feia ainda, contou para Jesus o que houve. Jesus falou, Pedro, você trabalhou, sofreu, mas é assim mesmo. Por enquanto é tudo que está designado para os trabalhadores do Pai. Aí Pedro olhou para Jesus com um olhar estranho e disse, mestre, talvez seja por isso que tendes poucos seguidores. Bom, meus amigos, reflitamos
sobre a excelência da doutrina espírita. E a vida aqui é passageira, é tão curta, gente, e por ser curta, ela tem que ser muito importante, muito valiosa, para a gente aprendermos, para a gente trabalharmos no bem. Quantos resgates, quantas conquistas, quanta coisa a gente faz numa encarnação. Basta desejar, basta querer. Então, vamos aproveitar, vamos pensar nisso, porque... repito, é tão importante a informação espírita para o nosso entendimento que será através dela que nós estaremos construindo o nosso destino futuro. Não tem outra expectativa. Bom, a gente pode construir ou não construir. E eu agradeço a paciência de todos, a tolerância, e me despeço com uma poesia de Michel Coste, um poeta inglês. Ele disse assim: eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou espírito e em pó não me farei. Morrerá meu corpo e pouco importa que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre evolarei. Eu nunca serei pó porque sou alma. A alma é a luz, seja a luz negra ou dourada, e luz não se rebaixa às sepulturas, podendo ter seu brilho nas alturas, ou mesmo lá num caos abandonada. Eu nunca serei pó porque sou alma. A carne é roupa indumentária apenas, com que Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar do seu mistério tantas e estranhas transações terrenas. Eu nunca serei pó porque sou alma. Se a carne acaba no feral abismo dessa soturna deusa de destroços, chamada morte, vã silhueta de ossos, a alma não na recebe em seu batismo. Nunca serei pó porque sou alma. Sou poesia, amor, adoro a vida e brilharei na música ou no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despida. Muita paz, muito obrigado a todos.